Bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Você está bem? Mais ou menos a mesma coisa que da última vez. Bem, isso é bom, eu acho. Bem, o clima melhorou, não é? Tava congelando, Martin. Foi o dia mais frio que tivemos. Em pleno verão, Martin. Sim. Na verdade, alguns recordes foram quebrados, mas não vamos nos deixar levar por isso. Com certeza foi um caso de resfriamento global. Bem, hoje continuaremos com aquelas importantes mensagens. Então, vamos, como sempre, começar com uma oração? Não dá para começar sem. Sem dúvida, Martin. Vamos orar então. Querido Pai, precisamos da sua ajuda a cada hora. Pedimos agora que ilumine nossas mentes com o Espírito Santo. Rodeia-nos com os teus santos anjos para nos guiarem nesta conversa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Martin, esta é a última mensagem de advertência à humanidade. Ela é muito, mas muito séria. E precisamos compreender do que ela trata. Vamos então fazer isso cuidadosamente e analisar os seus componentes. Muitos acham que é uma mensagem negativa, mas, na verdade, é um chamado para aceitar uma mensagem positiva. Eu estava aqui pensando a mesma coisa. As pessoas veem isso como, nossa, o julgamento é mau, e tremem quando ouvem a mensagem, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Depende da sua atitude. Muito bem, vamos lá então. Apocalipse 14, verso 9. E o terceiro anjo seguiu, dizendo com uma alta voz: Se qualquer homem adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca em sua testa ou em sua mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que será derramado sem mistura no cálice de sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento acenderá para sempre. Não terão descanso dia ou noite aqueles que adoraram a besta, a sua imagem, e qualquer um que recebeu a marca de seu nome. Parece aterrador, não é? E vale a pena dizer quantas mensagens por aí dentro do mundo cristão não se baseiam nesse texto aí. Todo mundo tem uma opinião sobre o que é a marca da besta. O problema é que elas se esqueceram quem é a besta. Esse é um grande problema. Sem dúvida. E também se esqueceram do que é a marca. Muito bem, vamos dissecar isso daí. O terceiro anjo seguiu, dizendo com uma alta voz: Se qualquer homem adorar a besta e sua imagem. Ponto número 1. É uma questão de adoração. Não é uma questão financeira. Não é uma questão de alguma atividade secular. Não é algo que tem que ver com computadores. Não tem que ver com código de barra. Não, é adoração. Como se adora? É importante saber isso. Continuando. E que recebem a marca dela em sua testa. Esta daqui é a tradução King James. As traduções modernas em inglês colocam a palavra sobre ali. Mas ao colocar essa palavra, aí pode ser qualquer coisa. Um adesivo, uma tatuagem, qualquer coisa física que você coloca lá. Mas seria isso uma questão de adoração? Não. Tecnicamente falando, não. Mas se é posta em sua testa, o que isso quer dizer? Pensamento. Você. Pensa naquilo. É algo que afeta sua mentalidade. Sua decisão? Será que alguma coisa externa, como um código de barra, afeta a sua mentalidade? Pode até ser, mas continua sendo um fator externo. Então, isso aí tem que ver com a mentalidade, com a adoração. Com relação à mão, tem que ver com o que você faz. Então, a marca da besta tem que ver com a adoração. Ela tem que ver com a mente.
e também com o que você faz como consequência da sua mentalidade. Correto? A maneira como você faz escolhas afeta a sua adoração. Exato. E este beberá do vinho da fúria de Deus. Como já vimos, vinho em profecia é doutrina. Se você aceita falsas doutrinas, há consequências. E essa consequência é a fúria de Deus. Agora, veja, não é que Deus está gratuitamente derramando a sua fúria. Esta é a consequência de uma escolha que você fez que o desqualifica para o céu. Mas por que isso te desqualifica para o céu? Porque Deus é um tirano? Não. Não. É porque você não é compatível com o céu. E ainda que ela fosse para o céu, ela não seria feliz lá, porque as regras que ela não gosta aqui são as mesmas de lá. Ela seria uma pessoa extremamente infeliz. Ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Nós temos um exemplo desse fogo e enxofre. É um exemplo bem famoso. Foi assim que Sodoma e Gomorra foi destruída até as cinzas. Hoje elas não existem mais. E a fumaça de seu tormento sobe para todo sempre. Ou seja, acabou. E este é o resultado. Sim, não é que a fumaça vai subir literalmente para sempre, mas a consequência do fogo e da fumaça é que vai durar para sempre. É só olhar para Sodoma e Gomorra hoje. Elas não estão mais queimando. Ainda assim, elas continuam destruídas. Exato. A Bíblia diz que os ímpios serão como nunca tivessem existido. Eles virarão cinzas sobre os nossos pés. Não haverá ressurreição depois dessa destruição. E aí tem uma parte interessante. E não tem descanso, nem de dia nem de noite. Aqueles que adoram a besta e a sua imagem, todo aquele que receber a marca de seu nome. É necessário saber quem é a besta e o que é a sua marca. E o que o seu nome tem a ver com isso. O nome tem que ver com caráter. Uma vez que a besta também é Babilônia, ela se mantém em rebelião contra a palavra de Deus. Então, isso tem que ver com a adoração, tem que ver com a compreensão cognitiva, o seu pensamento sobre as questões de salvação. E também tem que ver com as suas ações. Se você não aceita as coisas de Deus, infelizmente você está se desqualificando e optando por sua destruição. Você não entrará no descanso. A besta não tem descanso, muito menos a imagem dela. Ou seja, elas não têm aquilo que leva ao descanso. Sim, temos que descobrir o que é. O que é que eles não têm que levam ao descanso? E descansar do quê? Essa é uma questão muito importante. Vamos nos aprofundar um pouco mais para tentar entender isso aí. Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Eis a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, é uma questão de adoração. É como você pensa, como você age. Isso aí. Ok. E precisa ter algo que ver com os mandamentos de Deus. Uma vez que ele chama de santos aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é parte da terceira mensagem angélica. E aqueles que têm a fé de Jesus. As traduções modernas dizem fé em Jesus. Neste caso, bastaria apenas crer em Jesus. Ora, mas Satanás não crê na existência de Jesus? Sim. Sim, ele e os seus... Seus anjos caídos? Portanto, seria suficiente apenas ter fé em Jesus? Ou a Bíblia não exige mais do que isso? Uma experiência com ele? Certamente uma experiência, pois nós temos que viver aquilo que cremos. Então, que fé seria esta daí? Seria a mesma fé de Jesus. Ah, a mesma fé de Jesus. Jesus guardava os mandamentos de seu pai? Sim, Ele guardava, não? sem dúvida. E as atitudes de Jesus eram aceitáveis ao pai? Claro.
Ou seja, se você tem a fé de Jesus, você tem que andar como Jesus andou. Precisa falar como Jesus falou, precisa agir como ele. Exatamente. Sim. Não basta apenas crer que ele fez coisas boas, pois você mesmo vai fazer o que ele fez. Se você tem a fé de Jesus, então as suas obras serão como as dele. Será o resultado de uma comunhão com ele. Então esse é um detalhe importante, a fé de Jesus. É disso que precisamos. Ele é o nosso exemplo. Nenhum outro ser humano é o nosso exemplo. Todos têm que se espelhar em Jesus. E ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor daqui para frente. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas labutas, pois suas obras os seguem. Deveríamos ter enfatizado essa frase aqui, Martin. Sim, porque está numa sequência certa. Sim. Então eles descansam de suas labutas. Existe essa questão do descanso. O descanso é uma questão muito importante nas 3 mensagens angélicas. Sim, Precisamos compreender do que se trata esse descanso. E suas obras o seguem. Ou seja, primeiro você descansa. E depois vêm as obras. As obras não conduzem o descanso conduz as obras, não é? Muito bem, essa é a essência das 3 mensagens angélicas. Mas vamos continuar. Vejamos essa questão do descanso, Martin. Salmo 95, verso 10. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Toda aquela geração não entrou em Canaã. sim, aquela geração acabou morrendo no deserto. Eles não entraram no descanso. Mas o que é esse descanso? Bem, eles não entraram porque não aceitaram os caminhos do Senhor. É importante aceitarmos os seus caminhos? Muito bem. O livro de Hebreus fala sobre isso. Estejamos falando do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus não é um Deus de mudanças. Eu juro pela minha ira que eles não entrarão em meu descanso. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar em seu descanso, não foi a aqueles que foram desobedientes? Eles rejeitaram os caminhos de Deus. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Deus criou todas as coisas. Ele mesmo formulou o plano da salvação, porque o plano da salvação foi envisionado antes da queda, certo? Desde a fundação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizou. Vamos fazer outra pergunta agora. O descanso é parte da 3ª mensagem angélica? Sim, Ok. Descanso das obras, certo? Mas isso exclui as obras? não, Porque elas seguem. sim, como lemos? Elas devem seguir. O sábado tem que ver com descanso. Sim, Ele é um símbolo de obra concluída. Neste caso, é a obra física da criação. Ela foi fisicamente concluída. E depois veio um memorial que celebrava essa conclusão, que no caso foi o sábado. exato, para celebrar. Agora, a obra da recriação da humanidade caída. Martin, isso também não exige um descanso? Sem dúvida? Se a criação foi concluída e o plano da salvação foi concluído no sentido de já ter sido decidido desde a fundação do mundo, não haveria um 7º dia para celebrar a conclusão desta obra? Sim, Quem concluiu a obra da salvação? Jesus? Jesus concluiu essa obra por você.
E uma vez que foi ele que concluiu essa obra, ela não é perfeita? Sim? Precisa acrescentar alguma coisa a ela? Não, de jeito nenhum. Certeza. Será que não dá para concluir algumas boas obras realizadas por nós? Não, não dá para acrescentar nada a essa obra. Jesus a concluiu. A nós só cabe aceitar isso. E o resultado serão boas obras, que serão observadas em nossa vida. Mas também, se não há obras, isto evidencia que nós não temos a fé de Jesus. Muito bem. Se eu te der o nada, se eu te der absolutamente nada, e eu disser, olha, deste nada aqui, por favor, crie todo um mundo em apenas 6 dias, ok? Você conseguiria? Não. Não. Desculpa, eu não sei fazer isso. Bem, a mesma coisa se aplica à recriação. Exato. Jesus concluiu a obra. E a nós só cabe aceitar essa conclusão. Fazendo isso, nós descansamos. Descansamos do quê? Da obra Da obra concluída por Jesus. Ele concluiu a obra. E quem foi que a concluiu? O primeiro que concluiu a primeira obra. Deus. O ato da criação, ele requer exatamente o mesmo poder divino. E não há nada que possa ser acrescentado a essa obra. Após a criação deste mundo, Martin, ele não podia agora ser desfrutado? Sim. Mas não havia algumas regras para o desfrutamento deste mundo? Sim. Bom, uma vez que eu fui recriado e agora posso descansar nesta obra concluída da recriação, não devo desfrutá-la? Sim. Não há certas regras que preciso obedecer para desfrutá-lo? Claro. Muito bem. Vamos analisar isso daí. Este elemento muda todo o jogo. De acordo com o espírito de profecia, o grande conflito, a terceira mensagem angélica é a mensagem mais ameaçadora direcionada a mortais. Este é o conteúdo desta mensagem. A terceira mensagem angélica é a mensagem mais ameaçadora jamais direcionada a mortais. Este, portanto, deve ser um pecado terrível que atrai a fúria de Deus sem mistura com misericórdia. Os homens não devem ser deixados em trevas com relação a esta questão importante. A advertência contra este pecado deve ser dada a todo mundo antes da visitação dos juízos de Deus, para que todos saibam por que eles serão aplicados e para terem a oportunidade de escapar deles. A profecia declara que a primeira mensagem angélica deveria ser anunciada a cada nação, tribo, língua e povo, que é parte das 3 mensagens angélicas, não deve ser menos propagada do que as outras. Ou seja, Martin, é uma mensagem mundial. Ela é representada na profecia como sendo proclamada por uma alta voz, por um anjo voando no meio do céu, que exigirá a atenção do mundo. Portanto, esta é uma questão muito séria. De novo, a questão é que não podemos espalhar uma mensagem defeituosa espalhando apenas as 2 primeiras mensagens. Não, devem ser as 3. Sabemos, por meio das Escrituras, que a segunda besta de Apocalipse 13 é aquela que força a marca da besta. A segunda besta é uma imagem da primeira besta. Ou seja, é parecida com ela em caráter e age como ela. Portanto, precisamos saber quem é a primeira besta. E nós já dissemos quem ela é muitas vezes nesse programa, mas vamos fazê-lo novamente apenas para contextualizar. Mas vamos ler o que a segunda besta fará. Este segundo poder político religioso. Ele é secular religioso, porque a primeira besta, o catolicismo, e eu digo como sistema, não como as pessoas que estão dentro dele. A primeira besta é um sistema político religioso, e a imagem vai agir de acordo com a primeira besta, ou seja, estar de acordo com as doutrinas da primeira besta. Exato. Será um poder cristão. Que tem que ver com adoração. Apocalipse 13:16. E ela, com relação à segunda besta,
fará com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, recebam uma marca em sua mão ou em sua testa, de forma que nenhum homem poderá comprar ou vender, a não ser que tenha a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Temos aqui uma imagem do Vaticano e do Capitólio. Podemos ver que a arquitetura do Capitólio é simplesmente uma imagem do Vaticano. Portanto, um sistema é o mesmo que o outro. É interessante que os dois lugares são templos, porque existem altares neles. A segunda besta, que é o protestantismo, como vimos, o protestantismo tornou-se parte de Babilônia. Ele caiu. Essa é a segunda mensagem angélica. Será o protestantismo que fará a legislação que dará honra à primeira besta. Então, vamos para a primeira besta historicamente e ler um pouco a respeito dela. Esta é a explicação de John Wesley, escrevendo sobre Apocalipse 13. E fiquei de pé na areia do mar, e vi uma besta sair do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre estes 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Como já dissemos aqui antes, esta besta é um conglomerado de todas as bestas de Daniel capítulo 7. Uma besta que surgia. Ela surge 2 vezes, uma vez do mar e a outra do abismo. Ela surge do mar, antes das 7 taças. A grande prostituta surge após eles. Ó leitor, precisamos nos aprofundar neste assunto. Ele não deve ser tratado apenas como um ponto de curiosidade, mas como uma solene advertência de Deus. Quando ele fala a respeito da grande prostituta, ele se refere a Apocalipse 17, porque ela se assenta sobre a besta, e em sua testa está escrito mistério. Babilônia, a mãe das prostitutas, certo? O perigo se aproxima. Cuidado contra a força e a fraude. Vistam toda a armadura de Deus. Saindo do mar significa a Europa, ou seja, as nações da Europa. Essa besta é o papado romano, que chegou ao ponto em que se encontra agora, durante 600 anos, e ainda durará mais algum tempo. É a este poder, e mais a nenhum outro, que se refere o texto, em todos os seus pormenores. E, como podemos ver, com a mais clara evidência, a partir das seguintes proposições. E daí ele faz uma exposição bíblica, basicamente um estudo bíblico, mostrando que somente o papado se encaixa nas características. É nisso que os reformadores criam. A primeira besta era o catolicismo, e a sua marca será imposta por meio do protestantismo sob a direção da união entre as igrejas protestantes americanas e o governo daquele país. Vamos ver se existe mesmo uma chance de uma coisa como essa acontecer. Vamos consultar a história moderna. Vejamos este artigo aqui da ABC News, de 27 de outubro de 2023. Que papel terão as visões religiosas de Mike Johnson em sua política? Sua nova função como palestrante e sendo o segundo na sucessão presidencial tem jogado nova luz sobre como aquelas crenças podem influenciar suas posições nas questões da guerra cultural de alto escalão, como aborto e direitos dos gays. Johnson, um apoiador do ex-presidente Donald Trump e um contestador das eleições de 2020, ou seja, aqui o artigo não é positivo em relação a ele, disse a um jornal batista, quando estava concorrendo para o Congresso em 2016, o seguinte: sou um cristão comprometido e minha fé guia tudo o que eu faço. Não há nada de errado com isso, Martin? Não. Em uma entrevista que foi ao ar na quinta-feira à noite na Fox News, Johnson disse ao anfitrião Sean Hannity: hoje alguém na mídia me interpelou dizendo: as pessoas estão curiosas para saber o que Mike Johnson pensa a respeito de qualquer coisa. Eu então disse: bem, tire o pó da sua Bíblia e leia. É aquilo lá que eu penso. Isso está errado? Não.
Você não daria a mesma resposta? Igualzinho. Eu teria dito a mesma coisa. Então não há nada de errado com isso. Vamos continuar. Alguns democratas assinalaram que a influência religiosa de Johnson na política é preocupante. O deputado Jamie Raskin disse em uma postagem no X que a maneira de falar de Johnson parece mais uma teocracia. Isso é interessante porque a teocracia tem leis. Correto? Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não misture. E ele nunca misturou. Não devemos ter a mesma fé de Jesus? Não devemos misturar a igreja e o Estado. Johnson tem indicado que ele não acredita na separação entre a igreja e o Estado, com relação à primeira emenda que estabelece na cláusula: o Congresso não fará lei estabelecendo uma religião ou proibindo o livre exercício da mesma. Nós temos dito constantemente que isto aí será derrubado. Ou então será interpretado de uma outra forma. Sim, pode ser que eles não apaguem a cláusula, mas eles podem reinterpretá-la. Exatamente, Martin. Muito bem. Vamos um pouco mais adiante para ver como ele lida com essa questão. Existe um movimento que quer deixar a religião para fora da política, que recusa qualquer influência da religião sobre ela. Mas os fundadores de nosso país estariam apoiando os nossos esforços de hoje. Este conceito de separação é um mal-entendido muito comum e importante. Nós devemos abordar essa questão. Eu acho que hoje é um ótimo dia para fazê-lo. Na verdade, é um dos meus tópicos favoritos. É um tema sobre o qual eu tenho debatido, escrito e ensinado em universidades nos últimos 25 anos, um quarto de século. Por 2 dessas décadas, eu passei em tribunais defendendo casos de liberdade religiosa. E naqueles anos eu aprendi que este é um dos assuntos mais mal compreendidos de nossa cultura. A maioria das pessoas hoje que insistem em uma separação rígida entre Estado e Igreja não sabem que essa frase não está em nossa Constituição, mas está em uma carta escrita por Thomas Jefferson a uma associação batista de Danbury, em 1802. A chave e fundamento essencial de um sistema de governo como o nosso deve ser o do comprometimento comum entre os nossos cidadãos aos princípios da religião e da moralidade. Sem essas virtudes concedidas pela religião, qualquer nação fracassará. Chegou a hora de começarmos a guardar a nossa fé. Segundo ele, esta união é algo indispensável. Se queremos ter uma sociedade moral, a Igreja e o Estado devem estar unidos nessas questões. Seria então possível emitir leis que possam parecer bíblicas, mas que na verdade contradizem os valores bíblicos? Eles certamente farão uma coisa dessas. Por exemplo, como já mencionamos aqui, quando Nabucodonosor percebeu que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, ele emitiu leis. Pareciam boas, mas não eram, porque a igreja e o Estado nunca devem emitir leis juntas. Exato. Mais uma citação. Essa é do Espírito de Profecia. O chamado mundo cristão será o teatro de grandes e decisivas ações. Homens de autoridade emitirão leis que controlam a consciência, seguindo assim o exemplo do papado. A Babilônia fará todas as nações beberem do vinho da fúria da sua fornicação. Todas as nações estarão envolvidas. Essa é uma questão moral. Existe um conflito entre as religiões no momento? Sim, Agora mesmo, não é? com certeza. Não há um conflito de questões morais ou que tem a ver com questões morais dentro do cristianismo? As pessoas já não estão cansadas daquilo que vem? Sim, especialmente os conservadores. Eles não aguentam mais. Tá, se o pêndulo muda de direção e eles decidem estabelecer leis morais, algumas das quais podem sim ser muito boas, mas seria possível que no meio delas não haja algo que negue o plano da salvação de Deus?
Isso pode acontecer. Muito bem. Jeremias 18, verso 15 diz: Porque o meu povo se esqueceu de mim. Eles têm queimado incenso a ídolos inúteis e os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios e em estradas não aterradas. Esta é uma questão muito séria. As pessoas se esqueceram. Pois é. Se você se esquece de algo, quer dizer que já soube daquilo. Significa que você tinha que ter se lembrado daquilo. Eles se esqueceram dos caminhos antigos. Eles decidiram andar por desvios. O protestantismo, eles não tiveram a luz? Os protestantes não tinham uma visão muito clara de quais eram os problemas? Ainda assim, seria possível que os protestantes, por causa da fraternidade, jogasse fora os caminhos antigos? Sem dúvida. No nosso programa Babilônia Caiu, nós mostramos isso. Ok, temos aqui uma citação do grande conflito. É nesta vida que devemos nos separar do pecado, por meio da fé no sangue redentor de Cristo. Como somos salvos, Martin? Somente pelo sangue redentor de Cristo. Por meio da fé. Fé nisso daí. Muito bem. Nosso precioso Salvador nos convida a unirmos-nos a Ele, a unirmos nossa fraqueza à sua força, nossa ignorância à sua sabedoria, nossa indignidade aos seus méritos. A providência de Deus é a escola pela qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. Precisamos da fé de Jesus. O Senhor está constantemente colocando diante de nós não o caminho que nós gostaríamos de seguir, aquele que parece fácil e prazeroso a nós, mas sim os verdadeiros objetivos da vida. Devemos cooperar com os agentes empregados pelo céu na obra de conformar o nosso caráter ao modelo divino. Ou seja, tem que ver com a maneira pela qual pensamos e agimos. Ninguém pode negligenciar ou deferir essa obra sem o risco de perder a sua alma. Portanto, número 1, o plano da salvação está ligado à expiação e o sangue de Cristo. É uma obra que ele concluiu para salvar a humanidade caída. Isaías 53. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Martin, há mais de 700 anos, antes de Cristo, essa profecia nos diz o que seria a obra do Messias. O que ele faria? Ele carregaria o pecado de muitos e intercederia pelo transgressor. A expiação pagaria o preço de uma lei transgredida. Marcos 15, 28. E as Escrituras foram cumpridas, que dizem, e ele foi contado entre os transgressores. Portanto, o Novo Testamento reconhece que esse texto se refere a Jesus Cristo. Exato, e mostra como a profecia foi cumprida. Agora, é claro que o Talmud aplica isso a outra coisa. O Novo Testamento deixa muito claro com o que estamos lidando. É com uma profecia messiânica. E ponto final. A expiação. A visão protestante era de que Deus, o Pai, exerceu a ira ao derramá-la sobre o seu Filho, que por sua vez morreu por nós. Portanto, o argumento de muitos teólogos era o de que o Pai era o malvadão e de que somente o Filho era digno de ser reverenciado. Quanto ao Pai, devemos odiá-lo. Mas e se tanto o Pai quanto o Filho fizeram esse plano juntos, dizendo: eu sofrerei a penalidade, as consequências de uma lei transgredida? Ou seja, a morte. O salário do pecado é a morte. E isso gera a ira, porque o pecado levou à morte do Filho de Deus. Mas foi uma decisão de ambos, que eles absorveriam, eles mesmos, essa dor e sofrimento para pagar a penalidade. E assim nos salvar. Exato. Mas o catolicismo pensa diferente. Para eles, Deus o Pai possui um amor abnegado.
Sendo assim, Jesus não morreu por você e por mim. O sangue dele não teria sido derramado para satisfazer as exigências de uma lei transgredida? Ou seja, o que Jesus fez foi apenas mostrar para nós como obedecer até a morte. O problema é que isso é algo que qualquer um poderia fazer. Qualquer um conseguiria. Poderia eu morrer pelos seus pecados, Martin? Não, mas é isso que eles ensinam. Exato. É por isso que no último episódio nós falamos a respeito do tesouro de méritos deles. A morte de Jesus apenas encheu esse baú de méritos. Qualquer pessoa que tenha feito muitas boas obras encheu esse baú também. Então estas são as duas visões. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. O sangue foi derramado apenas porque ele foi obediente até a morte. Ele não morreu por você. De acordo com eles. Muito bem, vamos nos certificar de que essa é a interpretação correta. Alan Jones, o reverendo da Catedral da Graça em São Francisco, escreveu um livro chamado Reimaginando o Cristianismo. Em seu livro, ele diz: a fixação da Igreja na morte de Jesus como ato salvador universal deve acabar. O lugar da cruz deve ser reimaginado na fé cristã. Por quê? Por causa da cultura de sofrimento e de um Deus vingativo por trás dela. Essa é uma distorção completa do plano da salvação E do caráter de Deus. e do caráter de Deus. A respeito da expiação, Jones disse também: o sacrifício de Jesus foi para aplacar a um Deus furioso. Substituição penal foi o nome dessa doutrina perversa. Ou seja, eles negam completamente a visão protestante. Para descobrirmos quem tem razão, vamos à Bíblia. Romanos 3:25. A quem Deus designou como propiciação. Em grego, hilasterion, propiciatório. Por meio da fé em seu sangue, para declarar a sua justiça como remissão dos pecados passados por meio da paciência de Deus. Martin, somos salvos por meio do sangue do Cordeiro? Sim? E nós devemos nos apropriar desta justiça. Não é uma justiça que eu sou capaz de produzir, correto? Para a remissão dos pecados passados por meio da paciência de Deus. Para declarar, eu digo, a este tempo, a justiça dele, para que ele possa ser justo e o justificador daquele que acredita em Jesus. Isto é a justificação pela fé. Exato. Trata-se de uma obra concluída lá na cruz, e devo me apropriar dela pela fé. É isso aí. Aonde está o orgulho, então? Está excluído? Pela lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Não há nada com o que eu possa contribuir, mas apenas descansar nesta obra concluída. De Cristo. Sim, não posso contribuir, assim como eu não pude contribuir na obra da criação do mundo, já que o homem sequer estava lá quando o mundo foi criado, exceto, naturalmente, no último dia da criação. Vamos nos assegurar. Colossenses 1:14. Em quem temos redenção por meio de seu sangue e perdão dos pecados. Isso não nega a teologia católica? Sim, Completamente. completamente. Verso 20. Tendo feito paz por meio do sangue de sua cruz, e por meio dele reconciliando todas as coisas nele mesmo. Por ele, eu digo, sejam as coisas da terra ou as coisas do céu. Quem concluiu a obra? Jesus fez tudo. Ah, sou salvo por meio do sangue dele. Também é importante perceber que o sangue dele foi derramado pelos nossos pecados para concluir a vitória sobre a morte. Sim, Não a primeira morte, já que ele é o eterno. ele pagou o preço da morte eterna. A única razão pela qual a sepultura não pôde segurá-lo é porque ele não pecou, e o salário do pecado é a morte. Mas ele disse lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? O desamparo de Deus não está na primeira morte. O desamparo de Deus está na segunda morte. Colossenses 1:21. E vocês, que no passado estavam alienados e eram inimigos em sua mente por meio de suas obras más, foram agora reconciliados no corpo da carne dele por meio da morte. Por acaso a morte, sofrimento e sangue de Cristo
são capazes de me limpar de toda injustiça se eu me apropriar dele pela fé, Sim, completamente. para apresentá-los santos e inculpáveis e irreprováveis à sua vista. Então, somos apenas inculpáveis e santos por meio da fé na justiça dele? Por acaso você tem alguma justiça em si mesmo? Não. Não. Ainda bem que você reconhece isso, Martin. E ainda sobre isso está lá em Hebreus. E quase todas as coisas são, pela lei, purificadas por meio do sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. A Bíblia não está em harmonia com a doutrina católica. A doutrina católica se baseia na tradição. É pagã. É babilônica. Você é salvo pelas suas obras. Não se acredita nas coisas que Deus disse. Vamos dar uma olhada no posicionamento protestante. Catequismo de Heidelberg. Como é a sua justiça diante de Deus? Resposta: apenas por meio de uma verdadeira fé em Jesus Cristo. Para que, apesar de a minha consciência me acusar de haver eu transgredido grosseiramente todos os mandamentos de Deus e não ter guardado nenhum deles, e ainda ter a inclinação ao mal, apesar disso, Deus, sem nenhum mérito de minha parte, mas apenas por pura graça, me concede e imputa a mim a satisfação perfeita, a justiça e santidade de Cristo. É como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado. É como se eu tivesse praticado toda aquela obediência que Cristo conquistou para mim. Sendo assim, eu abraço este benefício por meio de um coração crente. Este é o posicionamento da Reforma. Este é o posicionamento bíblico. Em outras palavras, se você não aceita isso, então não há descanso na obra concluída. Você não pode descansar nas obras concluídas porque você ainda está ocupado tentando se salvar. Pois é. Muito bem. Vamos para uma citação de Atos dos Apóstolos. Com grande clareza e poder, o apóstolo apresentou a doutrina da justificação pela fé em Cristo. Ele esperava que outras igrejas também pudessem ser ajudadas pelas instruções enviadas aos cristãos de Roma, mas quão palidamente poderia ele ver o quão longe chegariam as suas palavras. Ao longo dos séculos, a grande verdade da justificação pela fé tem permanecido como um poderoso raio de luz para guiar os pecadores arrependidos ao caminho da vida. Foi essa luz que dissolveu as trevas que aprisionavam a mente de Lutero, revelando a ele o poder do sangue de Cristo para perdoar os pecados. A mesma luz tem guiado milhares de almas sobrecarregadas pelo pecado para a verdadeira fonte de perdão e paz. Todo cristão deveria agradecer a Deus por aquela carta escrita à Igreja de Roma. A carta para Roma é um espinho na carne de Roma. É a pura verdade. É muito interessante que tenha sido para Roma. Sim, eu não acho que é coincidência. Não mesmo. Mais uma citação do Espírito de Profecia. Lutero pesquisou as Escrituras com zelo e interesse incansáveis até finalmente encontrar o caminho para a vida. Ele aprendeu que não era o Papa, mas Cristo, a quem os homens devem olhar por perdão e justificação. Não há outro nome debaixo dos céus entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Cristo é a única propiciação pelos pecados. Ele é o sacrifício completo e todo suficiente pelos pecados de todo o mundo, concedendo o perdão a todo aquele que nele crer, assim como Deus determinou. De si mesmo, Jesus declara: eu sou a porta. Qualquer homem que entre por mim será salvo. Lutero vê que Cristo Jesus veio ao mundo não para salvar as pessoas em seus pecados, mas para salvá-las de seus pecados. O único caminho por meio do qual o pecador pode ser salvo é através do arrependimento para com Deus, por causa da transgressão da lei dele, e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, tanto para perdão dos pecados, como para a graça, que nos leva a uma vida de obediência. Isto é chamado de santificação. Você não pode conquistá-lo sozinho. Você até pode crer em Cristo, mas ainda precisa do poder dele para ajudá-lo a viver uma vida de obediência. É uma obra que Cristo operou em favor da humanidade. Muito bem. O que é a marca da besta?
em contraste com o selo de Deus, ou a marca de Deus. Por que existe um contraste? Esta palavra que lemos ali, a marca ou selo, é o mesmo conceito. Então, Deus tem um selo ou uma marca, e a besta, o catolicismo, também tem um selo ou uma marca. Êxodo 31:13. Fale aos filhos de Israel, dizendo: certamente os meus sábados guardareis, pois é um sinal entre mim e vocês ao longo das gerações, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. De onde então vem a sua santificação? Do Senhor. Quem te declara justo? Ele. Muito bem. E ele te declara justo apenas por causa da justiça de Cristo. Muito bem. E o sábado não está associado a isso? Não dá para separar. É um sinal, não é? Martin, se você guarda o sábado, você está assim celebrando as obras concluídas da criação. Aham. De acordo com Deuteronômio, você também está celebrando a obra concluída da salvação. Sim. Os israelitas não foram retirados do Egito pela força de Deus? Ou será que saíram por sua própria força? Isso é muito interessante, porque Moisés achava que seria pela própria força dele, mas após 40 anos no deserto, ele mudou de ideia. Ah, muito bem. É possível separar o sábado do sinal da santificação e salvação? Não. Êxodo 31:14. Portanto, vocês deverão guardar o sábado, pois é santo para vocês. Qualquer um que o profanar será morto. Qualquer um que fizer qualquer obra nele, essa alma será cortada de seu povo. Portanto, o sábado representa o descanso, sendo também o oposto de obras. Exatamente. É curioso que sejamos acusados de ter uma religião baseada em obras, não é? Dizem que somos legalistas. Legalistas. Mas, Martin, se o sábado significa descanso, o que ele tem a ver com obras? Na verdade, se ele significasse obras, nós morreríamos. Sim, porque aí não estaríamos guardando o sábado de acordo com seu significado. Muito bem, então o sábado está ligado a isso, correto? E vai ficar ainda mais interessante. O manto da justiça. Ezequiel 16:14. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza. Deus está falando sobre o seu povo aqui. Por sua beleza, pois ela era perfeita, por causa do esplendor que eu coloquei sobre você, diz o Senhor Deus. Porém, você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Muito bem, como somos declarados perfeitos? Por meio de Deus. Por causa dele. Sim, por causa da obra dele. Por causa dele. Ele nos faz perfeitos. Somente ele. E como nós somos salvos, Martin? Por meio dele e da sua justiça. Porém, eles não gostaram. Queriam a sua própria beleza por meio de suas próprias obras. Mas não podemos nos salvar por nossas obras, apenas pela justiça de Cristo. Mateus continua essa história quando ele relata essa parábola de Jesus. E quando o rei veio para ver os convidados, ele viu um homem que não possuía a veste nupcial. E ele disse: amigo, como entrou aqui se não tem a veste nupcial? E ele ficou mudo. Então o rei disse aos seus servos: atem os seus pés e mãos e lance-o para fora nas trevas, onde existe choro e ranger de dentes. Podemos ser salvos com a veste errada, Martin? Não. Veja, se você permanecer com a sua própria veste, você está perdido. É necessário ter a justiça de Cristo. Não é importante fazer a escolha certa? Qual é a consequência da escolha errada? ser lançado fora, no meio das trevas. Esta veste nupcial é o manto da justiça que somente Cristo nos oferece, o qual nos apropriamos por meio da fé. Temos aqui uma citação de Mensagens Escolhidas. Muitos têm escrito a mim, me perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E eu tenho respondido que a mensagem do terceiro anjo verdadeiramente é a mensagem da justificação pela fé. Ela é totalmente a terceira mensagem. Martin,
Portanto, é uma mensagem negativa ou positiva? Aí que tá, é uma mensagem positiva. Mas se você se recusar a aceitá-la, as consequências são muito negativas. Neste caso, de fato, não é uma mensagem positiva. Muito bem. Mais uma citação. Esta mensagem deveria levar de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Com certeza, ela apresenta a justificação pela fé. Ela convida as pessoas a receberem a justiça de Cristo. Convida as pessoas a receberem a justiça de Cristo, que é manifestada em obediência a todos os mandamentos de Deus. Que profundidade, hein, Martin? Muita. Isso não está em harmonia com a Bíblia. Eles descansam, mas suas obras os seguem. Então, as obras são a consequência da aceitação da justiça de Cristo. Temos que ter fé em Jesus. Jesus não andava em harmonia com os mandamentos? Ele não guardava o sábado? Claro que guardava. Não deveria eu guardar também? O problema é que, como você mencionou antes, se você disser a alguém que guarda o sábado hoje, te acusam de legalismo. Ora, por que Jesus guardou? Não para ser legalista, mas porque era uma consequência natural de sua obediência ao Pai. É claro. Precisavam ter os seus olhos dirigidos à pessoa divina, seus méritos, seu amor imutável por toda a família humana. Todo o poder foi dado nas mãos dele, para que ele pudesse dispensar ricos dons aos homens, o dom sem preço de sua própria justiça à humanidade sem esperança. Esta é a mensagem que Deus ordenou ser dada a todo o mundo. Ela é a terceira mensagem angélica, que deve ser proclamada com uma alta voz e impulsionada pelo derramamento do seu Espírito em grande medida. Não se pode divorciar a justiça de Cristo da terceira mensagem angélica. É a essência, em verdade, é a sua garantia, é a substância da terceira mensagem angélica. Mas ela tem algo que ver com a maneira como você age, porque também tem que ver com algo na sua mão. Certo. Muito bem, Martin. Vamos esclarecer qual é o pilar central da reforma. Lembre-se que eles esqueceram-se de seus caminhos. Exato. Desviaram-se do caminho. Precisam se lembrar. Eles tinham a beleza dada por Deus, mas a abandonaram. De acordo com Martinho Lutero, conforme a sua doutrina da justificação pela fé, nada nela pode ser rendido ou submetido. Não se pode abrir mão de nada concernente a esta doutrina, pois é o coração do Evangelho. Se a questão da justificação pela fé for perdida, toda a doutrina cristã está perdida ao mesmo tempo. Esta doutrina, a da justificação, é a cabeça e pedra angular. Ela sozinha nutre, constrói, preserva e defende a Igreja de Deus. Sem ela, a Igreja de Deus não pode existir nem por uma hora. Se a questão da justificação cair, todo o resto também cai. A Babilônia Caiu. caiu? Caiu. É interessante que ele repita isso aqui outra vez, não é? É fascinante como tudo se encaixa. O próximo passo é nos assegurarmos com toda certeza de que a visão de Martinho Lutero está em harmonia com as Escrituras. Vamos para Gálatas 3, versículo 11. Que nenhum homem é justificado pela lei diante de Deus é evidente, pois o justo viverá pela fé. Isso não bate com a visão dele? É a mesma coisa? Romanos 3, verso 28. Portanto, concluímos que um homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso também está em harmonia. Mas não nos esqueçamos do verso 31. Anulamos assim a lei por causa da fé? De jeito nenhum, nós confirmamos a lei. Esse é o X da questão, não é? A lei não tem culpa de nada, eu tenho. Exato. E Cristo morreu justamente porque a lei foi transgredida. Se a lei pudesse ser mudada, ele não precisaria ter morrido. Pois é. Na verdade, a cruz é a prova de que a lei permanece. Eu não sou justificado por guardar a lei, porque estamos mortos. Um homem morto não pode guardar a lei. Eu preciso ser justificado por Cristo. Eu preciso ter a justiça dele imputada em mim
para que eu tenha vida? E a vida que agora eu vivo é a vida do Filho de Deus que vive em mim. E o resultado natural disso é a guarda da lei. Claro, a lei é confirmada. E as obras são resultado disso. Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eles não guardam os mandamentos? Isso é legalismo? Não? É uma consequência natural. A guarda dos mandamentos é justamente a consequência da fé. Deus não quer que você entre em harmonia com a vontade dele? Então devemos guardar os mandamentos? Romanos 10, verso 3. E eles, estando ignorantes da justiça de Deus e tentando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo a minha própria justiça, que é da lei, mas aquela que é por meio da fé em Cristo, a justiça que é de Deus pela fé. É muito claro, Martin. As Escrituras nos dizem que esse é o único caminho da salvação. Qualquer coisa fora disso é espúria. Temos aqui uma citação do Espírito de Profecia. Apenas aqueles que recebem o selo do Deus vivo poderão passar pelos portais da santa cidade. Esse é o nosso objetivo, correto? Mas há muitos que tomam sobre si mesmos responsabilidades com relação à obra de Deus que não são crentes de coração. Enquanto permanecerem assim, não receberão o selo do Deus vivo. Eles confiam na sua própria justiça, a qual o Senhor vê como tolice e presunção. Este é o coração do Evangelho. Não se pode abrir mão disso de maneira alguma. Isso é inegociável. Martin, não faz muito tempo, o mundo testemunhou a assinatura de um documento conjunto da Declaração sobre a Justificação. Dos protestantes junto aos católicos. Exato, os protestantes voltando em harmonia ao catolicismo. Mas no passado, os dois eram como luz e trevas. Isso nem faz sentido. Vejamos o que aconteceu. A maioria do mundo cristão sabe que algo dramático aconteceu em Augsburg, Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Naquele dia, um desconhecido monge chamado Martinho Lutero pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas famosas 95 teses. A simples ideia das indulgências trazem para o centro do palco a palavra perdão. Na realidade, as indulgências são o resultado final de um labirinto teológico complexo, todo centrado em volta da palavra perdão. O perdão, por sua vez, está relacionado à questão da punição, inferno e céu. No geral, essas coisas estão relacionadas à missão de Jesus Cristo e ao Evangelho da Salvação. Aliás, esse texto é da Testemunha Cristã para o Catolicismo Romano. É uma organização protestante. Vamos continuar. O que muitos cristãos podem não saber é que em 31 de outubro de 1999, 482 anos depois que Lutero começou o seu protesto, outro evento dramático ocorreu no mesmo local, o mesmo lugar, Martin. Escolhendo o mesmo dia e local do desafio de Lutero, os representantes da Igreja Católica Romana e da Federação Mundial Luterana assinaram um acordo intitulado Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação. Aclamado por alguns entusiastas como o fim da divisão entre os católicos e protestantes, esse documento recebeu muita atenção da imprensa do mundo todo. Vamos ao coração dessa declaração sobre justificação. Ela diz o seguinte: juntos confessamos, é somente pela graça, pela fé na obra salvífica de Cristo, e não por causa de nenhum mérito de nossa parte, que somos aceitos por Deus e recebemos o Santo Espírito, que renova os nossos corações enquanto nos equipa e nos chama para boas obras. Alguns pontos aqui merecem atenção. Apenas pela graça não é a mesma coisa que apenas pela fé. Mais uma nota: não por causa de algum mérito de nossa parte, não exclui o mérito produzido pelo Espírito de Deus. Nota: recebendo o Espírito Santo não é definido. Roma acredita que o Espírito Santo desce nas águas do batismo infantil, sendo impresso em confirmação. Já os cristãos não acreditam. Vamos analisar isso daí, Martin. Pela graça apenas, pela fé nas obras salvíficas de Cristo,
não é a mesma coisa que pela fé apenas no seu sangue expiatório. É muito diferente. Isso tem que ver com o tal tesouro de méritos. Sim. Veja, eu posso ser gracioso e te oferecer a minha graça, mas eu não posso fazer expiação por você, apenas te oferecer a minha graça. Portanto, essa declaração não passa de blá blá blá. Ao invés de apenas pela graça, deveria estar escrito apenas pela fé no sangue salvífico de Cristo. Mas está escrito na obra salvífica de Cristo. Ora, isso é doutrina católica. E continua dizendo, não é por causa de nosso mérito que somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que renova nossos corações enquanto nos equipa e nos chama para boas obras. Ora, isso não é justificação, é santificação. Portanto, para começo de conversa, isso não é uma declaração sobre justificação. É apenas uma reescrita para, aparentemente, agradar os protestantes, mas no fundo é pura doutrina católica. Ao assinar esse documento, os protestantes não estão apenas fazendo uma concessão, mas estão se vendendo completamente. O que disse Tony Palmer, com o aparente consentimento total do Papa Francisco? Ele disse, nós, ou seja, os protestantes que assinaram a declaração conjunta, não estamos mais protestando a doutrina da salvação da Igreja Católica. Nós agora pregamos o mesmo evangelho. A palavra está ali, gente. Ora, mas a palavra é graça e não fé. Martin, isso é uma distorção repugnante, inacreditável. Qual era a visão de Lutero sobre essa questão? A negociação sobre um acordo nessa doutrina me desagrada completamente, pois isso é impossível, a menos que o Papa e seu papado sejam abolidos. Fujam daqueles que buscam um meio termo nessa questão. Pensem em mim depois que eu estiver morto e esses homens do meio termo aparecerem, pois nada de bom virá deles. É impossível uma concessão. Esta declaração não é uma concessão? 100%. Infelizmente, os protestantes voltaram aos braços da mãe. Eu vou ainda mais longe, dizendo que isso não é uma concessão. Uma concessão é quando alguém abre mão de alguma coisa e o outro lado também. E aí você chega num acordo. Isso é uma entrega total. Sim, porque Roma não mudou nada. Roma não abriu mão de nada. Ela apenas refraseou para enganar os tolos protestantes que caíram direitinho. E assim, em 1999, nós temos o Christian Krause, Edward Idris e o Cardeal Cassidy assinando a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Não foi uma declaração conjunta, foi uma venda total do protestantismo. Foi uma rendição. Sim, uma rendição. E os metodistas se uniram a essa declaração. Mais tarde, eles assinaram o documento também. Logo depois, o mundo evangélico também assinou, assim como a Comunhão Mundial das Igrejas Reformadas, todos se uniram a essa declaração de justificação. Todos assinaram. O protestantismo não vendeu a sua doutrina central, Martin? Sim. Se eles compreendessem o verdadeiro significado de expiação e sua relação com a lei de Deus, não teriam caído nessa armadilha. Correto. Mas uma vez que abriram mão da lei, dizendo que ela hoje é irrelevante, tornaram-se alvo fácil dessa armadilha. Ao lermos o livro Caminho a Cristo, um dos livros mais maravilhosos que existem no mundo, leremos o seguinte: todo coração deve se submeter a Deus, do contrário, a mudança nunca ocorrerá em nós, por meio da qual somos restaurados à sua semelhança. Nossa natureza é separada da de Deus. As Santas Escrituras descrevem nossa condição nas seguintes palavras: mortos em transgressões e pecados. Toda cabeça está doente, todo coração está fraco, não há saúde alguma. Somos prisioneiros da armadilha de Satanás, capturados por ele em sua vontade, mencionando Efésios, Isaías e Timóteo. Deus deseja nos curar e nos libertar, mas uma vez que isso requer toda uma transformação, a renovação de toda a nossa natureza, precisamos nos submeter completamente a ele. A luta contra o eu é a maior batalha jamais lutada. A submissão do eu, a rendição de tudo à vontade de Deus, requer uma luta.
Mas a alma precisa se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Eu não posso contribuir, apenas submeter-me. Submeter-se e então deixar Deus trabalhar em você. Correto? Temos um exemplo famoso na Bíblia, em Lucas capítulo 18. 2 homens foram para o templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu orava de pé para si mesmo, dizendo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, ou até mesmo esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimos de tudo que tenho. Já o publicano, ficando de longe, sequer levantava seus olhos aos céus, mas batia no seu peito, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. E eu digo a vocês que este homem, o publicano, foi para casa justificado, o outro não foi. Pois todo aquele que se exalta será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. Não é fácil para os homens se humilharem. É algo muito difícil. A nossa tendência natural é não nos humilharmos. Só somos salvos pela justiça de Cristo. O que ensina a doutrina católica? E lembre-se, isso aqui é infalível, hein? São declarações ex-cátedras, feitas a partir do trono do Papa. É imutável, não pode ser revertido. Se qualquer um disser que a justiça recebida não é preservada e também não aumentada diante das boas obras de Deus, mas que essas obras são meramente frutos e sinais da justificação obtida e não a causa de seu aumento, que ele seja anátema. Isso contraria a Bíblia. É uma oposição direta. É o contrário da doutrina protestante. É uma negação da Bíblia. O problema é que não importa o que aconteça, você não pode assinar uma declaração conjunta de acordo. Justamente com Roma. Não, porque Roma nunca muda sua doutrina. Temos aqui mais uma declaração feita no Vaticano II. Pois é pela liturgia, por meio da qual, especialmente no sacrifício divino da Eucaristia, tudo isso aí já é blasfêmia, Martin. Porque não existe sacrifício divino na Eucaristia, pois por apenas um sacrifício ele foi para sempre aperfeiçoado. E a liturgia é a rotina que acontece ali no serviço religioso. A obra da nossa redenção é concluída. Veja que o sangue de Cristo não está aí, Martin, em nenhum lugar. É especialmente por meio da liturgia que os fiéis são capacitados a expressarem em suas vidas e manifestar a outros o mistério de Cristo e a natureza real da verdadeira igreja. Martin, isso nega completamente a expiação. É importante a gente mostrar essas coisas porque estamos sempre ocupados com a terceira mensagem angélica, e isso daí nos ajuda a identificar a besta e o que ela ensina. O que a besta ensina, sim? Porque, se você segui-la, você está adorando a besta. E porque, se você segui-la, você estará perdido. E receberá a marca dela. Sim. Temos mais uma citação magnífica aqui dos Sinais dos Tempos. Todos que decidiram servirem a Deus procurarão saber e fazer a vontade dele, custe o que custar. O verdadeiro servo de Deus será manifestado por sua voluntária obediência a todos os mandamentos de seu mestre. Se me amais, guarde os meus mandamentos. Do contrário, você é um mentiroso e a verdade não está em você. É simples. Eles não murmurarão, procurando encontrar alguma falha na lei, mas declararão, por palavra e ação, este é o amor de Deus, que guardem os mandamentos dele, e os mandamentos dele não são pesados. Ao obedecerem à lei, estarão fazendo aquilo que é agradável à vista do céu, e todas as promessas da palavra de Deus são concedidas para apoiar os fiéis e obedientes. Podem ter esperança em sua misericórdia, construir em seus conselhos imutáveis, obter ânimo para os seus corações, porque sua vontade está colocada ao lado da vontade de Deus. É o seu alimento fazer a vontade de Deus e concluir a obra dele. Os portais da cidade eterna se abrirão para a nação que guardou a verdade. Os servos de Deus comerão da árvore da vida e aproveitarão as riquezas inescrutáveis da eternidade. O homem disse a Jesus: "O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?" A resposta foi: guarde os mandamentos. E aqui temos mais um componente da terceira mensagem angélica. Devemos olhar para esse componente com uma perspectiva bíblica também. Esta é uma citação do Espírito de Profecia. A obra médico-missionária
é a mão e o braço direito da terceira mensagem angélica que deve ser proclamada a um mundo caído. Médicos, administradores e trabalhadores de qualquer linha, agindo fielmente em seu papel, estão fazendo a obra da mensagem. A partir deles, o som da verdade irá a toda nação, língua, tribo e povo. Nesta obra, cabe aos anjos celestiais uma parte. Eles despertam alegria espiritual e melodia nos corações daqueles que foram libertados do sofrimento, e alegria e ações de graça a Deus surgem de muitos corações que receberam a preciosa verdade. Martin, a obra médico-missionária, curar o corpo, é parte da mensagem. Sim, pois a partir dela vem a cura da mente. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Ele veio ao mundo como um servo da humanidade. Ele foi de cidade a cidade, vila a vila, ensinando o evangelho do reino e curando os doentes. Cristo gastou mais tempo curando do que ensinando. Isso é parte da mensagem. Vamos falar mais sobre isso depois. Vejamos o selo de autoridade. Afinal, nós seremos selados, correto? É o que diz a Bíblia, e isto é claro. Este selamento é o nosso passaporte para o céu. Mas o passaporte para o céu é o manto da justiça. Este é o seno. Então o selo e o manto da justiça devem estar em harmonia um com o outro, correto? Vamos dar uma olhada no selo de autoridade. Encontramos em Êxodo 20, bem no meio dos 10 mandamentos. E é a respeito do mandamento do sábado. Lembra-te do sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o estranho que habita em tua casa. O mandamento é bastante claro. Temos que descansar no dia do sábado. Mas por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. E descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Esse mandamento dá autoridade a todo o decálogo. Por quê? Porque ele nos revela quem é que deu os mandamentos. É o Senhor, Jeová, é o nome de Deus. Ele fez. Esse é o título dele. Ele é o Criador. E a sua jurisdição é o céu e a terra. Assim como qualquer selo presidencial, por exemplo, dos Estados Unidos, possuem esses componentes. Para emitir uma lei, a autoridade precisa dizer eu, ou seja, o nome, seja lá qual for, e então o seu título como presidente, e depois o território, Estados Unidos da América, ou qualquer outra nação. É o mesmo processo. Portanto, o selo dá autoridade à lei. Sem o mandamento do sábado, qualquer pessoa poderia ter emitido esses mandamentos. Exatamente. Qualquer um poderia. E o mandamento diz, lembre-se. E hoje vemos que o mundo esqueceu o mandamento. Correto? Mas uma constatação. Isaías 58. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer o teu prazer no meu santo dia, se chamares ao sábado prazeroso, o santo dia do Senhor, honrado, e a ele honrar, não seguindo seus próprios caminhos, nem procurando seu próprio prazer ou falando suas próprias palavras, então achareis prazer no Senhor, e farei com que cavalgues nas alturas da terra, e se alimente da herança de Jacó, o seu pai, pois a boca do Senhor assim o disse. Veja que o sábado está ligado à herança de Jacó, que é a vida eterna. Também os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, e amarem o nome do Senhor para serem seus servos, e que guardem o sábado, não o profanando. Isso é só para os judeus, Martin? Não, é para o mundo todo. E se apegar à minha aliança, até mesmo eles trarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. O sábado é para todas as nações, não é só para os judeus. É para a raça humana. Correto. E devemos chamá-lo de prazeroso. Porque estamos descansando. Descansando em uma obra concluída. O plano da salvação. O profeta Isaías aponta para a ordenança que foi esquecida. Repararás as fundações de muitas gerações. Vocês serão chamados de os reparadores de brechas. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A brecha foi feita na lei de Deus quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Mas chegou a hora de restaurar esta instituição divina.
A brecha deve ser reparada. A fundação de muitas gerações precisa ser levantada. A lei de Deus foi danificada. Sim, Na parte que tem que ver com o descanso, que tem que ver com a maneira pela qual somos salvos. Justificação ou não. é isso mesmo. E esse dano é justamente a razão pela qual os protestantes assinaram aquele documento. Já que a lei foi danificada, não quiseram guardá-la toda e acabaram assinando aquele documento. Eles se venderam. Deuteronômio 6:6. E essas palavras que vos ordeno hoje devem estar em seu coração. Aqui ele está falando da lei de Deus. Devem ensiná-las diligentemente às suas crianças. Devem falar sobre elas quando estiverem sentados em sua casa, ao caminharem pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. Devem atá-las como um sinal na sua mão e serão como sinais entre os teus olhos. Onde deve estar a lei de Deus? Na região onde você toma decisões. E você deve agir conforme ela. Se ela estiver aqui, suas ações vão naturalmente corresponder. Veja o que diz aqui. Devem atá-las como sinal às suas mãos e serão como sinais entre os teus olhos. Não existe ou. Não tem esse negócio de aceitar a lei apenas na sua cabeça. Pois é, precisamos agir como pensamos. Tem que ser os dois. Temos que acreditar e fazer de acordo. Mais um texto. Êxodo 13, verso 9. E será como um sinal na sua mão e como um memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, já que com forte mão o Senhor o tirou para fora do Egito. Ele está falando sobre redenção aqui. Portanto, a lei tem que estar na mente e nas nossas mãos. E a contrafação disso é a marca da besta. Para ele, tanto faz se está só na mão ou só na mente. Se você também crê na besta, beleza. Mas se apenas fizer o que ela manda, tá ótimo também. Tanto faz. E se você crê, mas não faz, para ela também tá bom. Nós já mostramos essa imagem antes. Ela compara o caráter de Deus e o caráter da lei. Os dois são justos, puros, fiéis, bons, espirituais, santos, verdadeiros, perfeitos, eternos, etc. Não dá para separar a lei de Deus. Impossível. Deuteronômio 28, verso 9. O Senhor estabelecerá para si um povo santo, assim como ele jurou a você, se você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar em seus caminhos. Isso aqui é uma condição? Sim, Salmo 119. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, pois eu guardo os mandamentos do meu Deus. Isso é Antigo Testamento, Martin? Será que mudou? não. Mas eles dizem que o Novo Testamento aboliu tudo isso aí. Muito bem, vamos ler o Novo Testamento. Mateus 19, verso 17. E disse a ele, por que me chamas de bom? Bom só há um, que é Deus. Mas se quiseres entrar na vida, guarde os mandamentos. Você comentou há pouco sobre aquele jovem que perguntou a Jesus. Não é interessante que, quando ele perguntou, Jesus disse, vai, guarda os mandamentos? Como Jesus teria abolido isso? Jesus nunca aboliu. E o dragão irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra contra o remanescente de sua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não existe um conflito entre aqueles que guardam a lei e os que não guardam. Claro. E isto é repetido em Apocalipse. Aqui está a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ou seja, fazem o que Jesus fez. E eles... A lei acabou? Não, claro que não. Isto está claro na Bíblia. Sim, é isso que diz a Bíblia. Vejamos agora a presunção de Roma. Daniel 7, verso 25. Aqui Daniel fala sobre exatamente os mesmos poderes de Apocalipse 13. E ele, o poder do anticristo, dirá grandes palavras contra o Altíssimo, e ferirá os santos do Altíssimo, e pensará em mudar os tempos e as leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e meio tempo. Hoje não dá para explicar todos os detalhes, mas o X da questão é o seguinte. Esse poder seria tão presunçoso que tentaria mudar os tempos e as leis. Qual dos 10 mandamentos trata especificamente de tempo? O quarto mandamento. Muito bem. Mas o tribunal se assentaria e tomaria dele o seu domínio, para consumi-lo e destruí-lo até o fim. Aquele que pensa ser capaz de mudar as leis de Deus será destruído. Muito bem. Quem mudou a lei? Vamos perguntar para o próprio papado.
O Papa tem poder para mudar tempos, anular leis e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. Isso não é uma das coisas mais arrogantes que você já viu em sua vida? Definitivamente. O que coloca para longe de dúvidas aquilo que dissemos há pouco. Na verdade, o que lemos que o anticristo faria. Como eu sei que Deus é um Deus de paciência e graça? Bem, podemos ver que Deus é paciente porque ele está suportando isso daí por mais de 1 milênio já. Martin, se Deus realmente fosse um tirano, esse pessoal já teria sido evaporado há muito tempo. Vamos para mais uma citação. É claro que a Igreja Católica alega que a mudança foi um ato seu e que esse ato é uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. Eles não têm vergonha de assumir isso porque eles acreditam terem esse poder. O domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja está acima da Bíblia e essa transferência da observância do sábado é prova desse fato. Martin, esta declaração é muito arrogante. Uma vez que eles dizem que o domingo é a marca de autoridade deles, não seria então o sábado a marca da autoridade de Deus? O próprio Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Quando uma pessoa guarda o sábado, qual autoridade ela está se submetendo? A autoridade de Deus. Muito bem. E se Jesus é a palavra, deveríamos basear nosso pensamento na autoridade da palavra ou da autoridade do Papa? Na autoridade da palavra. Sola Escritura? Sim. Muito bem. Eles mesmos chamam domingo de marca. E eles são a besta. Não seria então essa a marca da besta? É só ligar os pontos. Não é difícil de entender. É uma questão de adoração. É bem simples. E eles dizem que podem até mesmo mudar os preceitos de Jesus. Isso é blasfêmia. Muito bem, mais uma citação, dessa vez do Catecismo Católico. A voz do Papa é a voz da razão. Ele está acima da lei, podendo transformar o errado em certo, ao corrigir e mudar as leis. Ele até mesmo afirma que pode mudar o que Jesus disse. Qual é o dia do sábado? O sábado é o dia do sábado. Por que guardamos o domingo ao invés do sábado? Nós observamos o domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles não podem negar, está no próprio catequismo. Não. Ninguém pode negar. Ninguém pode negar que Roma fez a mudança. Muito bem, agora vamos à questão do descanso. Não o Criador do universo em Gênesis 2, 1 a 3, mas é a Igreja Católica que pode reclamar para si a honra de ter concedido ao homem uma pausa de seu trabalho a cada 7 dias. Isso já revela por que eles fizeram a mudança. Aham, porque eles querem ser aqueles que te dão descanso das suas obras. Mas eles não querem aceitar a justiça de Cristo. Eles a rejeitaram. A razão e o senso comum exigem a aceitação de uma ou outra dessas alternativas, ou o protestantismo e a guarda do Santo Sábado, ou o catolicismo e a guarda do Santo Domingo. Qualquer concessão é impossível. Agora vemos por que eles assinaram uma declaração conjunta. Porque não foram eles que abriram mão. A concessão veio dos protestantes, pois esses já abriram mão do verdadeiro sábado. E uma vez que você compromete uma das leis de Deus, as outras seguem o mesmo exemplo. Muito bem. Então, quando os batistas do 7º dia guardam sábado, é porque eles não abrem a mão do 4º mandamento de Deus. Quando os adventistas do 7º dia guardam sábado, eles também não estão abrindo mão dos mandamentos. E aqui, a Igreja Católica diz que qualquer concessão é impossível. Ou você guarda o sábado, seguindo a Bíblia, ou você guarda o domingo, obedecendo à Igreja Católica. Então, o dia não é a questão. Não. É a autoridade por trás do dia. Sim. Qual autoridade você está escolhendo? A quem você está adorando? E como você demonstra essa adoração? A Aliança pelo Dia do Senhor, que é uma organização protestante, diz claramente que o domingo é a marca da unidade cristã. É por isso... É a marca da besta. Sim, e esse é um ponto de contenda, o dia do Senhor. Mas na Bíblia você vê facilmente que é o sábado, que é o dia do Senhor. A Bíblia diz isso. Jesus é o Senhor do sábado. Não se pode fazer do domingo o dia do Senhor. Isaías diz claramente que o sábado é o dia do Senhor.
Os registros católicos dizem que o domingo foi fundado não nas Escrituras, mas na tradição e é distintamente uma instituição católica. O Novo Testamento não faz menção explícita que os apóstolos mudaram o dia de adoração, mas nós sabemos isso pela tradição. Este é o Catequismo Novo Revisado de Baltimore. Jesus disse: "Vocês me adoram em vão, porque ensinam como doutrinas mandamentos de homens. Vocês colocam de lado os mandamentos de Deus e se apegam à tradição de homens, como a lavagem de copos e vasilhas, assim como muitas outras coisas parecidas que vocês fazem." Poderíamos acrescentar aqui, guardar um dia diferente? Por causa da tradição. Por causa da tradição. Assim você me adora em vão. Não é uma questão de adoração? Muito bem. Mais uma citação. O primeiro mandamento da Igreja, a observância do domingo e de seus dias santos. Veja, eles dizem que este é o mandamento mais importante deles. No primeiro mandamento da Igreja, a solene observância dos santos dias é obrigatória a todos nós. Existem 7 festivais do Nosso Senhor, 5 de Nossa Senhora e 3 dos santos. Na instrução da Igreja Católica está assim: teria a Igreja Católica poder para fazer qualquer alteração nos mandamentos de Deus? A resposta é: ao invés do 7º dia e outros festivais apontados na antiga lei, a Igreja prescreveu os domingos e dias santos para serem separados para a adoração de Deus. E agora temos a obrigação de guardar estes como consequência ao mandamento de Deus, ao invés do antigo sábado. Com que direito? Do deles? Isso não é presunção? Claro. Mas a profundeza da questão é que o sábado representa o descanso. O que representa que você descansa nas obras concluídas de Cristo, que você se apropriou da justiça de Cristo. Eles não rejeitam a justiça de Cristo, substituindo pela sua própria justiça. Sim. A salvação é pelas obras. Eles não diminuem a punição no purgatório, que, aliás, nem sequer existe na Bíblia, ao apropriarem-se dos méritos dos santos e Jesus e da Maria e transferindo-os para as pessoas comuns? Sim, dessa maneira a gente trabalha a nossa própria salvação. É um completo sistema de adoração. É um sistema de adoração da própria besta, Martin. É isso que é. Temos aqui a carta apostólica Dios Domini, do Santo Padre João Paulo II, aos bispos, clero e fiéis da Igreja Católica. E ele diz assim: quando, ao longo dos séculos, a Igreja fez leis concernentes ao descanso dominical, a Igreja tinha em mente os trabalhadores. Nessa questão, meu predecessor, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Rerum Novarum, falou do descanso dominical como o direito do trabalhador que o Estado deve garantir. João Paulo II, que hoje é um santo, aliás, disse que cabe ao Estado garantir o descanso dominical. União entre igreja e Estado. Qual autoridade o Estado deve reconhecer? Roma. Roma. Martin, se o Estado reconhece a autoridade de Roma, ele não automaticamente rejeita a autoridade de Deus? Sim. E, havendo eles dito que o descanso dominical é a marca da autoridade deles, e sendo eles a besta de Apocalipse capítulo 13, o Estado e qualquer um que observe este mandamento não está recebendo a marca da besta? Infelizmente, sim. Muito bem. Será que o Papa atual está pressionando por um decreto dominical? No domingo, a nossa participação da Eucaristia tem uma especial importância. O domingo, assim como o sábado judaico, deve ser um dia para a cura de nosso relacionamento com Deus, conosco e com outros. Ele também proclama o descanso eterno do homem em Deus. Ah, é? Eu achava que era o 7º dia que fazia isso. Então, se você altera o dia, você não entra no descanso de Deus. Eles tiram tudo isso da cabeça deles. E as pessoas não questionam. Dessa maneira, a espiritualidade cristã incorpora o valor do relaxamento e festividade. Isso é uma distorção total do Evangelho. O direito de desconectar e a necessidade para um dia comum de descanso europeu. Isto aqui é a Aliança Europeia pelo Domingo. Não é apenas os Estados Unidos que faz isso. Cada nação cristã vai lutar pelo domingo.
E os outros simplesmente vão receber, porque será um feriado bancário, um dia de descanso comum, todo mundo vai seguir. E é claro, a mudança climática terá um papel importante. A Mãe Terra precisa descansar. Todo mundo precisa descansar, porém, no dia da besta. E isso é para o bem comum, Martin. O bem comum deve tornar-se global. As nações-estado não são mais capazes de buscarem sozinhas o bem comum para suas populações. O bem comum tornou-se global e as nações precisam associar-se para o seu próprio benefício. Será que alguém vai escapar? Não, se você for contra, você vai ter uma grande encrenca. Grande encrenca. Vamos tentar resumir então. A marca da besta é o domingo, segundo ela mesma. Não porque a gente está dizendo. A marca da besta é um plano da salvação que nega a expiação. Ela nega o manto da justiça de Cristo. Portanto, é um manto que você mesmo costurou. Dá para entrar no céu com essa roupa aí? Não. Será que é importante não termos a marca da besta? É a última grande advertência para nós. E isso está relacionado a uma coisa simples, um dia. Se eu decidir guardar um dia que é contrário ao dia estabelecido pelo papado, eu não apenas estou me apropriando do dia, mas de todo o pacote que vai dentro dele. Ou seja, o descanso na obra da salvação completada por Cristo na cruz. Sou salvo pelo sangue do Cordeiro. E qualquer boa ação é o resultado do que ele está fazendo em mim. Isso é santificação. Vamos concluir examinando a tipologia da libertação. A grande libertação que ocorreu em tipo. Como isso afeta o antitipo? E depois, Moisés e Arão foram ao faraó, dizendo: Assim diz o Senhor de Israel, deixe meu povo ir, para que façam uma festa para mim no deserto. E o faraó disse: Quem é o Senhor para que obedeça sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor e nem vou deixar Israel ir. Aqui temos dois poderes. Um que reconhece o Senhor e o outro que não o reconhece. E que rejeita os caminhos dele. E que quer colocar os seus próprios preceitos? Muito bem. E o rei do Egito disse a eles: Por que vocês, Moisés e Arão, deixaram o povo parar de trabalhar? Pois voltem às suas cargas. E o faraó disse: Eis que o povo da terra é muito grande, e você, Moisés, faz com que eles descansem, Shabat, de suas cargas. Êxodo 5, 4 a 5. Aqui, Faraó está reclamando é que Moisés estava fazendo o povo guardar o sábado. Você não vai guardar o sábado. Vou aumentar o seu trabalho. Vocês vão fazer tijolos e vão ter que colher a própria palha para ter certeza de que vão trabalhar no sábado. Isso é uma lei anti-sábado. Exatamente. Agora, qual foi a resposta de Deus para essa lei anti-sábado? As pragas? As pragas foram sangue, sapos, piolhos, moscas, gado, granizo, gafanhoto, trevas e a morte dos primogênitos. Certo? Agora veja, sangue, feridas, granizo, trevas, também fazem parte daquelas pragas que cairão quando as 7 últimas pragas forem derramadas. Existe um link entre as duas? Sim. Então estabelecemos uma conexão. Aqui temos o tipo, a libertação, que foi física, e aqui estamos falando do antitipo, uma libertação espiritual do pecado. E da volta à harmonia com a vontade de Deus ao aceitar a justiça de Cristo. O símbolo disso está envolvido no sábado. Moisés disse para o povo guardar o sábado. O faraó disse não. Salmo 105, verso 43, 45. E ele levou adiante o seu povo com alegria, o seu escolhido com felicidade, e deu a eles a terra dos gentios. Eles herdaram o trabalho do povo, para que pudessem observar os seus estatutos e guardar as suas leis. Louvado seja o Senhor. Por acaso, voltar a estar em harmonia com a vontade de Deus e a sua lei não é parte do plano? Sim, é parte da nossa redenção, conforme vamos entrar na terra de Canaã. Não será assim no final? Muito bem.
E então houve o teste de obediência. Isso é muito interessante. Êxodo 16, verso 4. Então o Senhor disse a Moisés: farei chover pão do céu para vocês. O povo deverá sair a cada dia para colher o suficiente para cada dia. Dessa maneira, eu os testarei e os provarei para ver se andarão segundo a minha lei ou não. Essa lei, Martin, não existia antes do Sinai? Sim. Basta ler a Bíblia e saberemos que isto foi escrito antes do Monte Sinai. Correto? Êxodo 16, 26. Vocês o colherão por 6 dias, mas ao 7º dia, que é o sábado, não haverá nada. Seria um teste para ver se eles obedeceriam à lei de Deus. Ora, o teste não foi com relação ao sábado? Martin, se no tipo o teste foi esse, como seria no antítipo? A mesma coisa, e numa escala universal. Muito bem, outra pergunta. O teste envolvia comida, estilo de vida. Eles receberam o maná, o pão. Deus não enviou carne para eles. Será que eles ficaram felizes com isso? Não, eles murmuraram. Eles murmuraram. Então, o estilo de vida não está associado ao processo de obediência ao Senhor? Sim. Toda a questão da redenção. Não estava associado à nação que guardava o sábado? Portanto, a nação que guardava o sábado não tinha um componente de saúde associado à obediência? Não foi Deus que disse: se vocês me obedecerem, nenhuma das doenças dos egípcios cairão sobre vocês? Ele não disse isso? Como se pode, então, separar a obra médico-missionária, a mensagem da saúde, da marca da besta? Não. Como já mencionamos, o braço direito dessa mensagem tem que ir adiante. Então, é todo um pacote. E o sábado foi escolhido especialmente como o teste, para ver se as pessoas andarão na lei ou não. E também será assim no fim, não será? O tipo nunca se desconecta do antítipo. Certamente será o mesmo teste no fim. Muito bem, então vamos resumir tudo, Martin. Será que o sábado é apenas uma questão de dia ou tem a ver com todo o pacote da salvação? Contudo, é uma questão de adoração. A autoridade da sua vida. Tudo. Muito bem. Isso é crucial. E é um teste. Não houve um teste no Jardim do Éden? A alimentação não estava envolvida? Será que não haverá um teste no fim que também envolva dieta? Martin, isso é fascinante. A Bíblia é um documento completo. Deus nos mostrou em tipo, na palavra escrita, como também seria no fim. E aqui estamos nós. Então precisamos aprender, nos lembrar do que aconteceu no passado. Muito bem. Agora, o mundo chegou num ponto onde essa questão da alimentação tornou-se muito preeminente na mídia, com relação ao que é saudável e ao que não é. A questão de comer carne não tornou-se preeminente? Eles incluíram isso até mesmo na questão da mudança climática. As pessoas podem fazer uma escolha, não é mesmo? Êxodo 16, verso 29. Vejam que o Senhor deu a vocês o sábado. Portanto, no 6º dia, ele lhes dá pão para 2 dias. Que cada homem permaneça em seu lugar. Que nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. Era tão estrito que, se você fizesse isso, tinha pena de morte. A fúria de Deus e a pena de morte não está associada à decisão final também? Certo. Será que Deus estava preocupado apenas com um dia ou porque era uma questão de salvação? Era uma questão de salvação. A sua atitude determinava isso. Martin, como somos salvos? A quem você reconhece como seu Salvador e Redentor? Seria um sistema mundial baseado em obras? Ou é pela doutrina bíblica da salvação pela fé apenas? Essa é a questão que temos aqui. As últimas pragas serão derramadas. São 7 cálices da ira de Deus. Apocalipse 16, verso 1. E ouvi uma grande voz do templo dizendo aos 7 anjos: Vão
e derramem as taças da fúria de Deus sobre a terra. E o primeiro foi e derramou a sua taça sobre a terra, e abriu-se feridas malignas e dolorosas sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Ou seja, se você escolher obedecer o poder da besta, contrariando a vontade de Deus, entrando em harmonia com a vontade da besta, o catolicismo, você estará escolhendo adorar a besta. E quem adora a besta, adora o dragão. Salmo 2, verso 12 diz: Beije o filho, para que este não se ire e você pereça quando a sua fúria for despertada. Bem-aventurados aqueles que colocam nele a sua confiança. Martin, toda a questão da marca da besta é uma escolha entre o caminho de Deus e o caminho do homem. É uma escolha entre Babilônia, eu faço o que quero, faça o que quiseres, pois é tudo da lei, colocando Deus de lado, ou é morrer para o próprio eu e voltar a estar em harmonia com Deus, ao permitir que Ele trabalhe em você e o transforme. Essa é a questão. João 14, verso 6. Jesus disse a ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vai ao Pai senão por mim. Esta questão é crucial na Bíblia. Ou ela é verdadeira ou não é. E também tem relação com a marca da besta. Porque a besta também diz: ou você é meu amigo, ou meu inimigo. E Jesus também diz: é um ou outro. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O seu descanso ou vem da marca da besta, ou vem de Deus. E como saber qual descanso você escolheu? Pelo dia que escolhi. É um sinal. É um sinal. É um sinal que mostra qual autoridade você escolheu. Muito bem. Assim, comparecemos com ousadia diante do trono da graça, para obtermos misericórdia e encontrarmos graça no tempo de necessidade. A única maneira de sermos salvos é por meio de Cristo e seus caminhos. Que o Senhor possa ajudar a esclarecer isso às pessoas. Não se trata de apenas um dia. A questão é que o dia é o sinal que mostra qual autoridade você aceitou ou rejeitou. Envolve todo o plano da salvação. Não aceite a marca da besta. Não aceite qualquer coisa que contrarie a vontade de Deus e os mandamentos dele. Jesus guardou os mandamentos. Nós também temos que guardá-los. Jesus guardou o sábado. Nós temos que guardá-lo. Não para sermos salvos, mas porque reconhecemos que fomos salvos. Vamos orar? Querido Pai, este é um assunto muito complexo. Existe muita confusão em torno da marca da besta. Por favor, Senhor, ajude as pessoas a compreenderem que a justiça de Cristo é o coração da terceira mensagem angélica. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olá, pessoal. Estamos indo para o Brasil. Martin, I'm impressed. I don't know what you said, but I hope people understood it. But in case they didn't, I could just say to them that God willing, we will be in Brazil at the end of February of 2024. So please subscribe to the website, campaltercierollano.com. I don't know whether I pronounced that correctly either, But I'm sure people will understand. but I think they will understand. Thank you and see you hopefully soon. Many blessings.